Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimente. Nessa temporada, a gente está conversando sobre animações. E a animação de hoje é A Princesa e o Sapo. Para apresentar comigo, nós temos a Duda, do Movimente. Oi, gente. Novamente aqui com vocês. E vamos lá para mais uma discussão. Nós temos a Sabrina, aluna de Publicidade. Oiê! E nós temos a Camila, nossa convidada, aluna do 5º ano de Psicologia. Oiê, licença! O filme da Princesa e o Sapo, ele conta então a história da Tiana, que ela é uma menina sonhadora, tem o sonho de abrir um restaurante, né? Muito por influência do pai dela. Só que um dia ela tá lá numa festa e ela vê um sapo que pede pra beijar ela. E ao beijar esse sapo, ela também se transforma num sapo. Os dois passam a viver uma aventura repleta de magia, de quebrar, né, paradigmas ali que eles tinham na vida deles. E é um filme muito, assim, infantil e de princesa, que a gente acha que, só serve pra crianças e pra meninas. Mas é um filme que traz uma história emocionante e que tem muitas questões históricas e de magia, né, que a gente vai conversar aqui hoje. E muita aventura. E muita aventura. E muito engraçado também. Sim, muito engraçado. E é um musical, Sim. Importante dizer isso. Muito Disney jazz, blues. tem que ter música. Quem já tinha assistido várias vezes... E quem assistiu pela primeira vez... Eu já tinha assistido na infância, mas agora recente foi a primeira. Então você reassistiu. Exatamente, reassisti. Mas aí com outro olhar, né? Porque quando a gente assiste quando é criança é mais inocente. Agora que a gente vai percebendo do que o filme tá falando mesmo. Eu compartilho do mesmo também, porque eu já tinha assistido há muito tempo, mas recebi o convite especial de estar aqui, e aí fui reassistir e me encantei de novo. O filme é bem especial. Sim. Você Eu gosta assisto desde bastante. 2009, gente. Esse filme já assisti umas 100 vezes. Sério. Eu assisto pelo menos umas 2 vezes no ano. Fez até uma imitação aqui pra gente do Príncipe Navio. Quem sabe surge. Essa é idêntica. Então, é um filme que eu acho que ele primeiro, assim, ele passa em Nova Orleans. Isso. E tem todo um motivo, né, dele passar lá. Primeiro, jazz. E segundo, as questões que aparece a magia no filme. E eu acho que é um personagem, a magia. Até um certo ponto, ela é crucial pro filme acontecer e pra até a aventura ali, né, dos dois sapos acontecer. Sim. Ela vem por conta da magia. E eu queria saber o que vocês acharam sobre como que foi retratado, ou se pra vocês foi tipo, só mais uma coisinha. E pode falar. Sabrina, Camila. Porque quando eu e a Ana Beatriz abrir a boca, a gente tem que tomar cuidado. Quer começar? Pode começar. Eu sinto que uma das primeiras coisas assim que eu queria dizer é que eu sinto que é um filme real, porque um dos conselhos assim que o pai da Tiana dá para ela é quando ela pede ajuda para a estrela, né? Porque tem uma estrela durante todo o filme que participa de muita coisa, e ele fala que aquela estrela pode fazer apenas uma parte do caminho. Então, ela precisa, com muito trabalho, conseguir o que ela quiser. Porque se ela acreditar que aquela estrela vai dar o que ela quer e ela for atrás disso, ela vai realizar qualquer coisa que ela tiver na cabeça dela. Então, eu acho que é uma trama muito chamativa, porque não é uma princesa em busca de um príncipe. Né? Uma princesa em busca... Não é uma princesa, inicialmente, né? Sim. Primeiramente. Mas ela está em busca de realizar o sonho dela. Né? Por mais que no final ela acabe com um príncipe. Então, eu acho que esse é um primeiro comentário assim, que eu queria fazer, que eu acho isso bem especial. Isso interessa, é algo diferente. Você fala, nossa, então onde isso vai dar, né? Parece que isso não aparecia antes. Eu achei legal que você falou sobre o acreditar. Que, por exemplo, a Charlotte, que é a amiga da Tiana, ela acreditava que a estrela ia fazer tudo por ela, né? Que ela fazia o pedido esperando que a estrela fosse fazer tudo. E tem também a visão do vagalume, que eles acreditavam que a estrela era uma paixão para ele, era Evangeline que ele ia encontrar. E já a Tiana já tinha outra percepção sobre a estrela, que ela poderia ajudá-la, mas não fazer todo o trabalho por ela. Sim. Aí vocês comentaram da Charlotte, né? E pra mim fica muito forte, assim. É que a amizade das duas se constrói porque a mãe da Tiana trabalha, né?
pra Charlotte, né? Então, ele também tem bem sutil, traz uma perspectiva, assim, social também do filme, né? Que bem no comecinho, quando tá ali, a Charlotte tá nos 300 mil vestidos dela que ela pode ter, porque tem uma condição financeira pra isso, né? E aí, a Tiana e a mãe dela tá voltando de bondinho pra casa, vai mostrando, né, a diferença das mansões, né, pras casas, né, populares ali. E... Pra mim, é muito forte aquela mensagem que traz da comida juntar as pessoas, né? Que junta todas as classes sociais. Ai, gente, é tão lindo. E, assim, é muito... Eu acho um filme muito tocante nessa parte, né? Que ele traz a representatividade da família, deles estarem juntos, né? Que apesar que mostra ali bem sutil uma dificuldade financeira, mas que ali todo mundo tá junto naquele bairro, né? Que é diferente da Charlotte, que tá naquela casa enorme... Mas é só ela e o pai, né? Não conta a história da mãe, né? O que acontece com a mãe dela. Mas disso, e também, por que acontece tudo pra Charlotte, né? Se ela pede pra Estrela. Se ela falar pro pai dela, também ela consegue. Então, também tem esse bem sutilzinho, essa crítica social, assim, né? Então, é isso, assim, por enquanto. E eu acho que é o que a Camila falou, é um filme muito real. E eu acho que quando você assiste enquanto, assim, jovem, adulta, eu acho que me fez pensar o tanto que quando você entra no mundo adulto, assim, de cabeça, porque você entra de cabeça pra bater a cabeça no chão um tanto de vezes. Mas eu acho que esse conselho do pai da Tiana faz muito sentido. Porque a Charlotte, ela acha que a Estrela dá tudo pra ela, o que é uma mentira. E quando ela descobrir essa mentira, vai ser muito difícil. Porque ela vai falar, meu Deus, não é só pedir pra Estrela. E eu não sei fazer algo que não seja pedir pra Estrela. E aí, quando vem a Tiana aqui, ela guarda cada gorjeta que ela consegue pra montar o restaurante dela. Eu acho que vem também, não só aquele lugar de, ela é uma batalhadora, mas da meritocracia, sabe? De que a Charlotte, se ela falar, eu sonho em ter um restaurante, o pai dela vai lá e dá pra ela. Não porque ela merece, mas porque existe toda uma construção social que faz com que ela consiga aquilo. E a Tiana tenha que guardar toda a gorjeta dela, deixar de sair, ter 3 empregos, viver uma vida, assim, extremamente cansativa, igual aquela cena que ela entra, dorme 5 segundos e o despertador já toca e ela já tem que viver. Termina a noite e começa o dia. Isso fica bem claro naquela cena que a Charlotte vai até o restaurante da Tiana e ela simplesmente contrata a Tiana e pega o dinheiro da carteira do pai, o que pra Tiana é muito dinheiro, pra ela é simplesmente pedir pro meu pai aqui. Sim. E ali tem um emblema, né, de gente que não acredita nos nossos sonhos, né? Exato. Que aí aquele cara que tá ali trabalhando no restaurante, ele acaba de falar pra ela, não, você vai ter que... Você nunca vai conseguir ter um restaurante, basicamente, né? E aí, tanto é que aí a cena é, né, ele segurando a espátulazinha e o ovo caindo, assim, ele de boca aberta, tipo, tá vendo? Ela conseguiu. Mas de uma coisa assim, nossa, era amiga da Tiana e nunca percebeu isso, nunca teve uma ajuda, mas teve que contratar, assim, né? Então, fica também isso, assim, o descrédito, a persistência, né, que a Tiana traz, assim, eu acho, em busca do seu sonho, né? E tá fazendo muito arduamente o seu 50%. Sim. Então, é isso, né? A Tiana, ela não apenas sonhava, mas ela se preparava para viver esse sonho. Sim. Né? Ela abdicava, assim, de momentos de lazer. E quantas mulheres não passam por isso, né? Assim, de ter que abdicar. E aí é muito interessante isso dela ter que se ausentar, assim, desses momentos de diversão para trabalhar muito. O contrário do príncipe. Não lembro o nome dele. Navin. O príncipe é o quê? Só diversão. Só curtição, né? Ele fala para ela, você precisa aprender a relaxar, a se divertir. Aí ela não tem tempo para isso. Então, né, esse é o primeiro conflito, assim, entre eles, né? Essa coisa que ele é muito, assim, boêmio, e ela é super na dela, assim, empenhada. Acho isso interessante, assim, esse choque no começo. E acaba sendo um complemento, né? Porque ele precisa aprender de responsabilidade e ela aprender de soltura e leveza. Sim. Até mesmo a mãe dela dizia isso pra ela, né? Tanto quando ela começa a cantar Estou Sem Tempo para Distrações. É com a mãe dela que ela estava conversando, falando pra parar de trabalhar tanto. Eu quero netos pra cuidar. Eu sem tempo pra distrações. E pior que assistindo agora o filme, muitas músicas do filme viraram Trends. trends. Sim.
E, assim, eu fiquei pensando muito nisso também, se não tem um lado de que a gente se identifica um pouco com o filme. Justamente porque é um filme muito real. E eu gosto desses filmes que ela não é uma princesa. Tipo, ela torna uma princesa meio sem querer, né? Nossa, eu quero muito casar igual a Charlotte. Eu não quero casar com o Naveen porque eu gosto dele. Eu quero casar com o príncipe. Independente, até eu tenho uma cena no final que, se a gente for olhar, ela é até um pouco problemática, né? Que ela fala assim, não sabia que o príncipe tinha um irmão. Quantos anos você tem mesmo? 6, ela. Eu espero. Então, assim, tem todo esse... Verdade. É o príncipe, ela quer ter o título. Ela já tem o dinheiro, ela quer o título agora. Sim, com certeza. E agora a gente vai pra parte misteriosa do filme, então. O Homem da Sombra e a Mama Wood. Os meus favoritos. Não posso negar. Posso começar falando? Claro. Bom, eu sinto que o filme, ele representa, assim, de forma até que bem criativa, assim, e visualmente incrível, assim, esses personagens e essas oposições, assim, entre essa força do bem e essa força do mal, né? Onde que quase a Mama Odd é como se fosse uma fada madrinha, mas num novo estilo, né? E esse vilão, o Facilier, que é um vilão até que carismático, assim, né? Porque ele tem que ter essa pinta de convencimento, mas ele mexe com essas forças do mal e ele não se dá bem, né? Então, ele traz essas características de ser vidente, de ser praticante de magias ruins, né? Ele foi inspirado em personagens em feiticeiros do voodoo. E ele é conhecido como o Homem da Sombra e ele tem a própria sombra, né? Que é uma sombra própria, assim, que mexe indiferente dele, assim. Então, ele é bem ardiloso, né? Enganador, assim. Ele usa essas magias e truques para convencer as pessoas, para convencer as vítimas. E eu acho muito interessante porque quando o Facilier conhece o Naveen e o carinha que trabalha com ele, né? Eu esqueço. Não sei. Um serviçal, um senhor que tá junto com ele, assim. Eu acho muito interessante porque o Facilier, ele usa o desejo, assim, desse senhor que trabalha com ele, enfim, desse serviçal, para fechar um acordo com ele. Porque ele vê que esse senhor gostaria que ele ficasse no lugar do Naveen, né? Ele mostra esse desejo dele, assim, ainda que o príncipe tá ali do lado dele, ele mostra esse desejo e aí ele se encanta, fala, nossa, acho que eu vou fazer esse negócio aqui. Que aí vem até a música, né? Por toda a vida você foi humilhado. Por sua mãe, por sua irmã, por seu não sei o quê. Temos um filme aqui. Gente, eu sei de cor. Eu sei todas as falas do filme. Eu tô sério. chocada. Eu amo. Só o nome dele é Lawrence. Lawrence. Chique. Maravilhoso. E aí o Facilier, ele pode ver o passado e ele vê o que a pessoa mais deseja para conseguir manipular aquilo. E no final do acordo, assim, que eles fazem, né, nessa primeira parte do filme, ele fala na música, eu espero que vocês tenham gostado, mas se não gostarem, não me culpem. Culpem os meus amigos do outro lado. Você conseguiu o que você queria, mas perdeu o que tinha. E o que eu acho mais diferente, mais discrepante entre o Facilier e a Mama Odd é que o Facilier também fala que a coisa mais importante que existe, além da magia, é o dinheiro. Então, aqui, né, nessa fala, ele fala, olha, a única coisa que é mais importante do que a magia é o dinheiro. Ou seja, a gente pode corromper o que for para conseguir o dinheiro, porque é a coisa mais importante. Abaixo o sistema capitalista. Ao contrário da Mama Odd, que na música dela, ela fala assim, o dinheiro não tem alma e não tem coração. Né? Então, assim, eu sinto que parte de lugares bem diferentes, assim. Acho que ele sinto que ele é um personagem que traz algumas características, assim, que reafirmam esse lugar de que a magia é ruim
né? A magia pode fazer coisas ruins, convencer as pessoas, manipular as pessoas. Eu sinto que ele tem algumas características, assim, né? Que eles reafirmam essas características nessa personificação no filme. Mas também desse lugar, assim, egóico, né? Do homem, assim, que entra em contato com alguma coisa especial e se apropria daquilo para passar por cima das pessoas. Eu acho que, usando isso que você tá falando, a gente pode até pensar, que é o que a gente discutiu antes de começar a gravar, que a gente podia falar que não existe uma magia ruim? Seria usar a magia de uma forma ruim? Ou isso estaria errado, ou existe uma magia ruim? Perfeitamente. Perfeitamente. Porque a magia é a intenção. Uma intenção que você coloca. E colocar a intenção te dá um poder de escolha. Ou seja, eu vou usar essa intenção, né, para algum fim ruim ou para algum fim bom. Então, eu concordo muito com isso. Muito. Porque o filme, assim, quando a gente assiste, dá a entender que existe uma magia ruim. Porque ele é o antagonista do filme, então ele usa a magia ruim. Mas é a maneira como ele usa a magia que é importante a gente entender. Porque, pelo menos quando eu penso na magia, vem muito uma questão histórica que faz a gente ter um certo preconceito. Tanto no filme que acontece ali em New Orleans, que fica... Ixi, chutei minha garrafa. Fica no sul dos Estados Unidos, então é uma região que sofreu com a escravidão, diferente do norte. E aqui, pensando aqui no Brasil, a gente sempre vê como uma coisa ruim. Quando a gente fala macumba, a gente pensa numa coisa ruim, a maioria das pessoas. A gente distrata aquilo, aquela crença. E então é importante a gente ter essa diferença, porque uma das coisas que a gente comentou que a gente comenta muito nos filmes é que às vezes a Disney ela traz um assunto legal, bacana de retratar, mas ela às vezes trata de um jeito muito popular, daí ela reforça às vezes aquele estigma que tem sobre aquele assunto. Você acha que nesse filme reforçou esse estigma? De certa forma, sim. De certa forma, eu sinto que ela reforçou esse estigma na construção desse personagem, até pela caracterização, assim, enfim, das caveiras, das imagens, assim, porque isso não foi inspirado diretamente no voodoo, assim, é uma parte, nem é tão parecido, assim, então, eu sinto que sim. Mas, eu acho interessante também a Mama Ode, que já traz, eu acho que uma personificação muito fiel dessa boa magia. Porque ela é uma praticante de voodoo também, uma feiticeira, uma macumbeira. Ela tem 200 anos. Ela mora no pântano. Ela é cega, né? Eu até estava falando dessa característica que eu acho bem simbólica, assim, essa coisa de não ter a visão, assim, e ter que olhar mais as coisas com os olhos da alma, né? Então, ela vive ali com a dinâmica da natureza, dos animais, e quando eles chegam lá para pedir ajuda para reverter essa situação, ela canta uma música, né? E eu até anotei aqui que é uma música bem especial, que ela fala assim: quando você descobrir quem você é, você vai descobrir o que você precisa. Então, tudo que você precisa já tem em você, né? Às vezes, você só vai ter que procurar aqui dentro para encontrar suas respostas. Olha como é diferente do Faciller, né? Ela não fala, olha, você tem que fazer isso, ou eu vejo aqui o seu futuro com isso e aquilo. Não, ela fala, cava mais fundo, né? Eu não vou te dar a resposta, porque você já tem ela, né? Então, e ela traz essa senhorinha, assim, bem maluca, divertida, né? Ela dorme, assim, acorda, e faz um tanto de coisa, assim. E, então, eu acho que são dois lugares, assim, bem diferentes. Eu acho que a Mama Ode, ela traz uma representação mais fiel. Tanto nas características, assim, na forma de agir, na estrutura. Agora, o Faciller, eu sinto que deixa um pouco a desejar nesse sentido. Uhum. E é um paradoxo, né, pensar que ela fala muito do o que você quer e o que você precisa, né? Fica muito forte, assim, né? E lá, a música, né, que eles cantam, né? Não importa a aparência,
Não. Essa parte. Que... Mas aí, enfim, eu fui numa viagem, depois de assistir várias vezes, que eu fiquei assim, e se esses animais são todas pessoas humanas e que não cavaram fundo o suficiente e não se descobriram? presos. Aí foi, aí eu fiquei assim, porque ela fala assim, todos que estão aqui, né? Eu falei assim, bom, tem muito animal aqui, né? Na música vai aparecendo muitos elementos. Eu falei assim, meu Deus. Eu fiz essa pira, não vi nenhum vídeo, foi coisa da minha cabeça. Mas vai que, né? E eu acho que dessa questão pura, tanto é que ela usa roupas brancas, né? Tem toda essa questão, tipo, de outro lado também. Porque aí o Homem da Sombra, ele usa roupas pretas, fica ali sempre na sombra mesmo, ele tá sempre na espreita. Enquanto a Mama hoje fica numa árvore antiga, sabedoria, né? Tem tudo isso. E você, Sabrina? A figura da Mama hoje, ela é muito carismática, né? Eu acho que ela é bem cativante e como é um filme para crianças, eu acho que ela consegue quebrar essa imagem do Homem das Sombras, que até então estava sendo tratada como uma magia ruim, e com a figura dela sendo uma velhinha, uma senhorinha, dá para quebrar, pelo menos imagino eu, que na mente de uma criança. Eu sempre faço praticamente uma pergunta muito parecida em todo podcast para publicidade. Mas acho que você trabalha muito com a divulgação de um produto. E nesse caso aqui, o produto é o filme. Sim. E é um filme que foi lançado muito perto ali, na verdade, mais ou menos, mas de Frozen. E qual que, tipo assim, ambas são meio que anti-princesas, no sentido de, tudo bem que a Elsa, ela é uma princesa, mas ela é meio anti-princesa. Elas mostram a batalha individual delas como mulheres. Eu não quero um príncipe, né? Tipo, ambas renegam o príncipe. Mas há uma diferença de divulgação, de consideração de princesa, de na hora que você pesquisa no Google, princesas da Disney e tudo isso. A gente pode pensar que tem uma questão racial muito forte. E você acha, assim, que a publicidade, hoje em dia, ela tem um compromisso melhor com isso? Tipo, isso cresceu, porque são filmes relativamente antigos, né? Princesa do Sapo é de 2009, Frozen 2012, por aí. Então, a gente tem ali 10 anos pra mais que isso mudou. Você acha que mudou ou você acha que tá caminhando pra mudar? Eu acredito que, em questão de uma grande empresa como a Disney, acredito que esteja, sim, caminhando pra mudar. Mas eu não tinha percebido que os dois filmes são tão perto, assim. Pra mim, a Princesa e o Sapo era mais antiga. Por isso... Vamos descobrir agora. Mas Frozen realmente foi uma bomba. Foi um dos filmes da Disney que mais teve audiência e em menos tempo, né? Foi mais rápido. Então, acredito que não tenha sido proposital da Disney, exato. Porque não acredito que a Disney deixaria tão na cara, assim, de estar divulgando mais um filme por conta da cor da princesa. Tipo, às vezes a gente, como público também, Exato, faz a aceitação. essa escolha. Eu vi que é Frozen de 2013. Não é tantos anos. 4 assim, anos de diferença. Porque, assim, acho que é uma coisa também... A gente trouxe um filme... Um dos primeiros filmes que a gente gravou no podcast foi Elementos. E a gente comentou sobre isso, que é um filme atual que ele não teve esse... Tá indo pra frente. Por exemplo, a gente pega Divertidamente 2, que lançou agora, no dia que a gente grava esse podcast. Não sei quando vocês vão assistir. Mas é um filme que, assim... A minha mãe, que não vai no cinema nunca, tava comprando ingresso pra ir, sabe? Então, como que a gente pode cativar o público também pra, às vezes, assistir um filme que não trata... igual Princesa e o Sapo, igual Elementos. Porque, Divertidamente, se a gente, às vezes, olha com um olhar mais leigo, é só um filme de uma menina que tem um tanto de bichinho na cabeça dela. A gente da psicologia tá, assim, doidinho pra ver, e todo mundo, né? Porque só fala disso... Como que será que existe uma divulgação diferente? Porque, por exemplo, no Divertidamente, os dubladores brasileiros fizeram uma divulgação enorme, genial. Sim. Eu não vejo a hora de ver a ansiedade. Parece que tá a voz da Tata Werneck. Então, eu acho que às vezes é interessante pensar nisso, né? Porque igual Frozen, até hoje produz blusa da Frozen na Renner. Sim. Coisa da Frozen. Será que às vezes a gente não precisava pensar nesse marketing?
talvez um pouco pelo investimento de cada filme também, porque dá pra perceber uma diferença muito grande na Princesa e o Sapo e Frozen na animação. A animação de Frozen já é muito mais limpa, já tem muito mais detalhes. Tanto a magia da Frozen, que tem todas as neves, assim, são muito mais detalhadas. Então, talvez a divulgação seja proporcional ao investimento que fizeram no filme, na animação do filme. Você me falou que ia me fazer uma pergunta por conta de publicidade. Uma coisa que eu reparei no filme, talvez vocês não tenham reparado, é que eles falam da pimenta tabasco. Ela tempera a sopa com a pimenta tabasco. Que é e uma o marca. potinho, o desenho, dá pra perceber que tem o triângulo, assim, da tabasco. Não é qualquer pimenta. Faz igual naqueles sitcoms que a pessoa vai abrir uma Heineken e dá pra ver Exato, põe o exatamente frasco o pra frente. da Heineken, assim, ó. Quando lançou o filme, lá em casa a gente usa tabasco. Aí quando eu falo assim, a pimenta que eu uso em casa. Exatamente. Tipo isso. E essa questão que a Ana trouxe sobre o atravessamento racial dentro dos filmes, né? A Tiana é uma das poucas, lógico que ela não é a princesa de fato, né? Que vem como princesa, mas ela se torna princesa. Tem, né? Que ela é uma das poucas princesas pretas da Disney, assim, ainda. Né? A gente tem Pocahontas, que seria ali... Ela não é princesa, mas ela tá ali como mulher e você coloca princesa e aparece ela, mas ela é uma indígena, né? Tem agora o Wish, mas ela não é uma princesa também, que é, enfim, um filme de sonhos, que é uma animação também da Disney. E nesse filme também, que eu percebo muito, é que o Naveen é tratado como um homem preto boêmio, né? E muito disso a gente ainda tem muito persistente, esse traço marcado do homem preto não querer nada, é esse cara que... sabe, tá ali solto e tudo mais, né? Tanto uma característica de um homem, mas também dele vir como um príncipe preto também, ele vir da realeza, né? Porque ele é um dos poucos príncipes pretos também da Disney que tem. Então, tem esse traço marcado, assim, né? De todo esse processo. E dessa característica de não ter muita bilheteria, né? São traços que a gente vai percebendo com animações que saem muito próximo, né? E se a gente for pegar bilheterias de animações que a maioria dos protagonistas são pessoas brancas, né? E outros são pretos. A gente vai percebendo esse atravessamento racial que tem. Eu tenho muito esse olhar, né? Tanto porque eu pesquiso e tudo mais sobre isso. E uma das coisas que ficou também do filme é que a Tiana também faz uma quebra ali de um pouco de um machismo estrutural e também de uma quebra de realeza, né? Lá quando eles estão no pântano, né, e ela vai cozinhar, e aí o Naveen senta bonitão lá, fala assim, pode me servir que não sei o que lá. Eu falei assim, Guratão. E aí ela fala assim, não, pode vir aqui me ajudar. E aí é uma quebra, eu acho que de duas estruturas, tanto da realeza, da qual ela não valoriza tanto que ele é um príncipe, tipo, Naveen, porque quando ele chega na cidade, né, todas as mulheres ficam loucas, Naveen, meu Deus, socorro. E ela não, tipo assim, nossa, eu virei uma sapa por sua causa. É tipo isso. Vai cortar cogumelo, sim. E aí ela fala assim, não, bonitão, pode vir. E aí tem todo aquele sofrimento dele cortando uma fatia de cogumelo. Assim, ele até soa, Coitado. né? Mas de uma quebra, assim, não, você pode participar, sim, das tarefas também, tipo, de casa. Vem cozinhar comigo, né? Eu fico muito pensando nesse convite, assim, que tem, muito sutil. Tipo, porque geralmente fica lá, um homem fica esperando a comida fica pronta, né? Tem que até servir no prato. E ela falou assim, não, você vai cortar cogumelo? Sim, vem aqui. E aí ele perceber que ele tem capacidade de fazer alguma coisa também. Porque ele sempre teve de tudo de mão beijada, né? E aí ele conta ali um pouquinho da história dele ali, né? De falar que sempre teve de tudo, tem gente pra escovar os dentes e tudo mais. E aí eu fiquei pensando muito nessa quebra. Infelizmente, meninas, o nosso episódio está chegando ao fim. Também viu. Mas eu acho que é interessante tanto que a gente pega uma animação e desdobra. Nessa temporada que a gente só tá falando de animação, eu tô percebendo que até as animações mais, românticas, porque a princesa, a Tiana que se torna princesa, se apaixona pelo sapo, a gente conversa de muita coisa. E é muito legal quando a gente traz pessoas que têm visões diferentes, como a Camila, que veio explicar pra gente um pouquinho sobre a magia, a Sabrina trazer também a visão da publicidade, desse investimento nos filmes. E a Duda que sempre tá aqui comigo, né? E a gente compete quem vai conversar mais dos filmes. Mas muito obrigada, meninas, por terem gravado com a gente. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada Deu pela tempo mesmo. experiência. Aham. Mentira. Foi rápido. Passou muito rápido. É mesmo. mentira. Não é possível. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau.